Olá, Crochê Lovers! Eu sou a Leti e seja muito bem-vinda aqui no canal Crochê Love. No vídeo de hoje nós vamos fazer aqui este coelhinho porta gostosuras. Você pode colocar aqui mini ovos de chocolate, pode colocar balinhas, jujubas. Eu tenho aqui uns ovinhos, ó, eles não são muito pequenininhos, mas fica uma gracinha para colocar aqui, ó. Você pode colocar um celofane e presentear ou vender agora aqui nessa Páscoa. Eu fiz esse modelinho aqui para menininha com lacinho aqui nas orelhinhas. E esse daqui com uma gravatinha, né, com lacinho aqui, mas utilizei como gravatinha aqui na parte de baixo. Você pode fazer da cor que você desejar, tá? Eu fiz esse branquinho e um amarelinho, mas você pode fazer de várias cores. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todo o material que eu utilizei para fazer aqui a cestinha. Eu utilizei o fio amigurumi soft, mas você pode utilizar o que você preferir, só vai mudar o tamanho, né? Se você escolher um fio mais grosso, o cestinho vai ficar maior, e se você escolher um mais fino, ele vai ficar menorzinho. Então já não se esquece de se inscrever aqui no canal se não for inscrito, dá um joinha para dizer que você já está gostando aqui dessa peça e ajudar a divulgar aqui o meu trabalho. E se você tem interesse de aprender a fazer bonecas em amigurumi, eu tenho um curso fofíssimo que vai te ensinar passo a passo a fazer bonecas lindas. Também vou deixar aqui no primeiro link da descrição e nos comentários também para você conhecer o meu curso de bonecas, o Bonecas Amiguchas. Então é isso, vamos para a aula de hoje? Vamos iniciar aqui pela orelhinha do nosso coelhinho. Então eu já fiz uma aqui, agora vamos fazer a outra. Vou iniciar a orelhinha com um anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. Então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou puxar aqui o fio e fechar o anel. Agora vamos para a carreira número 2, onde vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a carreira, ficando com 9 pontos baixos no total. Então, venho aqui no primeiro pontinho e vou fazer aqui um ponto baixo. E no seguinte aqui, um aumento. Já vou prender neste fio junto, como eu costumo sempre fazer aqui. Então, aqui um aumento, um ponto baixo e um aumento. E mais uma vez, um ponto baixo e um aumento. Então, no total dessa carreira aqui, número 2, eu fiquei com 9 pontos baixos. Agora, vamos para a carreira número 3, onde vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, ficando com 12 pontos baixos. A partir daqui, eu já vou começar a marcar, tá? Vou usar um fiozinho aqui para fazer a marcação. Você pode usar aí o que você preferir, ou até um marcador mesmo de carreira, tá bom? Então, vou por aqui. E vou fazer aqui 1, 2 pontos baixos e um aumento. Mais uma vez, 1, 2 pontos baixos e um aumento. E mais uma vez aqui para finalizar a carreira, 1, 2 pontos baixos e um aumento. Então, aqui ela já começa a dar uma viradinha, né? Da orelhinha aqui, e a gente já ajuda aqui também fazendo a curvinha. Agora, nós vamos fazer da carreira 4 até a 7 apenas de ponto baixo em cada ponto de base, continuando aqui em cada carreira com 12 pontos baixos. Então, vou fazer aqui minha marcação e vou fazer aqui da minha carreira 4 até a 7 de pontos baixos, e assim que eu finalizar, eu retorno. Fiz aqui da carreira 4 até a 7, apenas de ponto baixo em cada ponto de base. Agora, vamos para a carreira número 8. Vou fazer aqui minha marcação. Na carreira número 8, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, ficando com 9 pontos baixos. Então, eu faço aqui, ó, um ponto baixo, 2 pontos baixos e uma diminuição. Mais uma vez.
Deixa eu colocar aqui o fio para dentro. 1, 2 pontos baixos e uma diminuição. E para finalizar aqui a carreira, como é curtinho, vou fazer a última aqui, que são os 2 pontos baixos e a diminuição. Então, no total aqui dessa carreira, eu fiquei com 9 pontos baixos, que é a carreira de número 8. Agora, vamos fazer a última carreira, que é a carreira número 9, onde faremos apenas ponto baixo em cada ponto de base, continuando aqui a carreira com 9 pontos baixos. Então, você faz aí a marcação. E vamos fazer aqui a carreira toda apenas de pontos baixos. Vou dar a volta aqui, fazendo os meus pontos baixos, e assim que eu finalizar, eu retorno. Finalizei aqui a carreira número 9 com 9 pontos baixos, e a nossa orelhinha aqui é até esta carreira. Vou tirar aqui minha marcação. Vou cortar o fio deixando uma quantidade aqui, porque nós vamos costurar na cabecinha depois do coelhinho. E as duas orelhinhas aqui já estão finalizadas. Vamos iniciar agora a cabecinha do nosso coelhinho. Vou fazer aqui um anel mágico. E vamos fazer aqui 8 pontos baixos dentro do anel. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou puxar aqui, fechar o anel. Agora, vamos para a carreira número 2, onde vou fazer 8 aumentos, ficando no total da carreira com 16 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui meu primeiro aumento. Já vou prendendo este fio aqui junto. Meu segundo aumento. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e o oitavo aumento. Então, no total dessa carreira aqui de número 2, eu fiquei com 16 pontos baixos. Na hora de puxar aqui, de fechar o anel mágico, eu nem puxei muito, tá? Ficou até com um buraquinho aqui, mas nós vamos costurar depois as orelhinhas aqui, porque aí ele não fica com aquele biquinho meio pontudo, se a gente fechar, puxar demais o anel, tá? Agora, vamos para a carreira número 3, onde vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a carreira, ficando no total com 24 pontos baixos. Então, vou fazer aqui minha marcação. E vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Então, vou fazer assim por toda a carreira e quando eu finalizar, eu retorno. Finalizei aqui a carreira número 3, com 24 pontos baixos. Agora, vamos para a carreira número 4. Vou fazer aqui minha marcação e vamos fazer na carreira número 4, 2 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, ficando no total com 32 pontos baixos. Então, eu faço aqui 1, 2 pontos baixos e um aumento. Mais uma vez, 1, 2 pontos baixos e um aumento. Vou fazer assim por toda a carreira e quando finalizar eu retorno. Finalizei aqui a carreira número 4 com 32 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer da carreira 5 até a 10 apenas de ponto baixo em cada ponto de base, continuando em cada carreira com 32 pontos baixos. Então, já fiz aqui minha marcação e vou fazer as minhas carreirinhas de ponto baixo, que serão das 5 até a 10, e assim que eu finalizar, eu retorno. Fiz aqui da carreira 5 até a 10, apenas de ponto baixo aqui em cada ponto de base. Agora, vamos para a carreira número 11. Vou fazer aqui minha marcação. Vamos iniciar a carreira número 11 com 10 pontos baixos seguidos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Agora, vamos fazer 4 aumentos. Então, eu vou fazer aqui no próximo ponto um aumento, no próximo, segundo aumento, no próximo, terceiro aumento, e no seguinte aqui, o quarto aumento. Então, fizemos aqui 4 aumentos seguidos. Agora, vamos fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Agora, vamos fazer novamente 4 aumentos seguidos. Então, aqui, um aumento, segundo aumento, terceiro aumento, quarto aumento. Então, essa parte dos aumentos é para ficar como se fosse a bochechinha aqui um pouco mais saliente. E para finalizar aqui a carreira, vamos finalizar com 10 pontos baixos seguidos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, no total aqui dessa carreira, número 11, nós ficamos com 40 pontos baixos. Agora, vamos fazer da carreira 12 até a 14 apenas de ponto baixo em cada ponto de base, continuando aqui com esses 40 pontos baixos. Então, vou fazer aqui minha marcação e vou fazer aqui a minha carreira 12 até a 14 de pontos baixos, e assim que eu finalizar aqui, eu já retorno. Finalizei aqui, fiz da carreira 12 até a 14 apenas de ponto baixo em cada ponto de base. Agora, vamos já colocar aqui os olhinhos com a travinha de segurança antes de continuarmos aqui. Os olhinhos nós vamos colocar entre as carreiras 9 e 10, com 4 pontos baixos entre eles. Ó, com alfinete eu vou vir aqui, só para ter uma noção. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, entre as carreiras 9 e 10, com 4 pontos baixos entre eles. Mas aqui, eu vou colocar esses olhinhos aonde, aqui próximo, ó, onde nós fizemos os aumentos, que foi na carreira de número 11. Então, nós fizemos aqui 4 aumentos desse lado e 4 aumentos aqui. Então, eu vou contar aqui da carreira 9 e 10 e vou colocar aqui, ó, no pontinho acima do primeiro aumento aqui, ó. Deste outro lado, do mesmo jeito. Aqui estão os aumentos, eu vou fazer bem aqui no início, bem aqui, ó. Do início do aumento aqui, ó. Então, aqui, ó, acho que dá pra ver, né? Nós temos aqui os 4 pontos baixos aqui centrais. E aqui nós temos o aumento. Então, vou colocar um molhinho aqui e aqui no outro aumento também na carreira de cima aqui, um olhinho também. Então, na verdade, aqui no meio, ele vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos entre eles, tá? Então, vocês façam a marcação aí também com alfinete para não confundir. Então, olhinhos entre as carreiras 9 e 10 e 5 pontos baixos entre eles. E aí, você vai ter como referência aqui os aumentos da carreira número 11. Então, vou vir aqui, ó, estou usando os olhinhos aqui de 9 milímetros. Vou tirar aqui onde eu fiz a marcação e vou colocar aqui um olhinho. E aqui do outro lado também o outro olhinho. Então, ele fica assim, porque como nós fizemos aqui este aumento, ele tem que seria das bochechinhas, então o olho tem que ficar ali próximozinho desse aumento aqui, para realmente ficar sobressaído aqui acima da bochechinha, tá? Para não ficar tortinho. Então, vou colocar aqui as minhas travinhas. Prendi aqui, ó. E agora, vamos continuar. Se você quiser, você pode queimar aqui com o isqueiro para ficar até melhor quando você for encher aqui a cabecinha. É que eu não trouxe aqui o isqueiro para queimar, tá? Mas tem sim. Então, eu vou até queimar aqui também, ó.
que eu acho que fica melhor na hora de colocar a fibra, na hora depois de encher. Queimei aqui as pontinhas para facilitar. Vamos continuar aqui. Agora vamos para a carreira número 15. Vou fazer aqui minha marcação. Então, deixa eu voltar esse ponto aqui que deu uma soltadinha. Deixa eu só prender aqui melhor. Então, aqui na carreira número 15, nós vamos fazer 10 pontos baixos seguidos. Então, vou fazer aqui os 10 pontos baixos para não ficar demorado e já volto, tá? Fiz aqui 10 pontos baixos seguidos, agora eu vou fazer 4 diminuições. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4 diminuições. Agora, eu vou fazer 4 pontos baixos seguidos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4. E vou fazer novamente 4 diminuições seguidas. Então, aqui, 1, 2, 3, 4. E para finalizar aqui a carreira, 10 pontos baixos seguidos até finalizar aqui a carreira. Então, vou fazer aqui os pontos baixos até finalizar a carreira e já volto. Finalizei aqui a carreira número 15 com 32 pontos baixos. Essa diminuída que nós fizemos aqui, ó, ela consegue mostrar ainda mais o formato aqui da bochechinha do nosso coelhinho. Então, agora vamos fazer a carreira número 16. Vou fazer aqui minha marcação. Então, nesta carreira, nós vamos fazer apenas ponto baixo em cada ponto de base, continuando aqui a carreira com 32 pontos baixos. Então, aqui eu vou fazer a minha carreira de pontos baixos e assim que eu finalizar, eu retorno. Finalizei aqui a carreira número 16 com 32 pontos baixos, agora vamos para a carreira 17. Vou fazer aqui a minha marcação. Nessa carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, ficando com 24 pontos baixos. Então, vou fazer aqui um ponto baixo, 2 pontos baixos e uma diminuição. Mais uma vez, 1, 2 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer aqui por toda a carreira e já volto. Finalizei aqui a carreira número 17, com 24 pontos baixos. Antes de continuarmos aqui, eu já vou encher um pouco aqui da cabecinha do nosso coelhinho. Ó, enchi só um pouquinho aqui até a metade, um pouquinho mais da metade, depois eu continuo para não atrapalhar aqui para fazer a próxima carreira. Então, vou vir aqui e vamos fazer a carreira número 18. Na carreira número 18, eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a carreira, ficando no total com 16 pontos baixos. Então, faço aqui minha marcação e vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição. Vou fazer assim por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Finalizei aqui a carreira número 18, ficando com 16 pontos baixos. Eu vou encher agora mais um pouquinho antes de continuar aqui para fazer a última carreirinha. Ó, eu encho aqui e empurro lá embaixo, assim, lá para baixo dos olhos, né? Para não ficar essa parte da cabecinha aqui sem preencher, tá? Com uma ajuda de uma tesoura, ou se você preencher aí com outra coisa que você tem costume, você utiliza aí para ajudar, tá bom? Agora, vamos fazer a última carreirinha aqui, que é a 19, que vamos fazer 8 diminuições. Então, eu vou fazer assim, eu faço 4 diminuições, faço o enchimento completo da peça, direitinho, né, para facilitar assim, e depois faço as outras 4 diminuições. Então, venho aqui e vou fazer, ó, uma diminuição, 2 diminuições,
3, 4. Aí, agora eu venho, finalizo aqui o enchimento da peça, colocando direitinho aqui nos cantinhos toda a fibra e faço as últimas 4 diminuições. Então, com a ajuda aqui da tesoura, vou preenchendo essas partes da lateral aqui para fazer o formato bonitinho aqui da cabeça do nosso coelhinho. Ó, já preenchi aqui, já ficou tudo cheinho aqui, ó. Com a ajuda da tesoura, eu empurrei bem aqui para as laterais, para deixar bem preenchidinho. Agora que eu preenchi, vou fazer as últimas 4 diminuições aqui, totalizando no total dessa carreira aqui 19 às 8 diminuições. Então, venho aqui e vou fazer agora, continuando, né? A 5ª diminuição. A 6ª. A 7ª e a 8ª. Vou cortar aqui o fio, deixando só um pouquinho, para fazer aqui o fechamento da peça. Tirar aqui minha marcação. Então, eu venho com a agulha aqui de tapeceiro comum e vou fazer aqui o fechamento da peça, pegando aqui nas alcinhas de fora. Então, nós fizemos 8 diminuições, então teremos aqui 8 alcinhas. Então, vou pegando uma por uma aqui. Puxo para fechar o anel. Passo aqui a agulha por dentro do anel. Saio aqui em qualquer lugar, só para puxar aqui e deixar a base aqui retinha. E vou fazer aqui um nozinho para prender aqui este fio e passar novamente por alguns pontinhos. Corto o excesso. Agora que nossa cabecinha está finalizada, você já pode ir direto pro corpinho do coelhinho, ou como vou fazer agora, vamos fazer a montagem da cabecinha aqui, porque aí visualizando ela prontinha, você fica mais empolgada e mais animada. E também, se você parar nessa etapa aqui, você vai ter um lindo chaveirinho de coelhinho para completar aí a sua Páscoa. Então, estou aqui, ó, com a cabecinha e as 2 orelhinhas. Vou passar aqui as orelhinhas na minha agulha de tapeceiro. Eu vou unir aqui essa orelhinha, passar aqui e fazer uma costura nela, para juntar aqui. As partes. No final aqui, eu dou uma dobradinha assim, ó, e junto essas 2 partes para já fazer o formatozinho aqui, espremidinho da orelhinha. Então, eu venho, faço 2 pontinhos aqui, fiz um e vou fazer outro no mesmo lugar, só para deixar mais presinho aqui, desse jeitinho. E agora eu venho e costuro aqui na cabecinha. A costura, eu faço ela aqui, deixa eu passar aqui pro outro lado, fica até mais fácil costurar de lá pra cá. Assim. Então, a costura eu faço aqui centralizada, tá? Mas essa parte você pode fazer do jeito que você preferir. Se você quiser as orelhinhas assim, mais separadinhas, ou se você quiser também, que nem um modelo de chaveirinho que eu tenho aqui no canal também, que eu fiz as orelhinhas assim de ladinho, também fica bem fofinho. Então, são opções que você pode fazer aí que dá uma carinha diferente para sua peça. Então, aqui eu optei por fazer aqui no centro mesmo, ó. Então, vou pegar do anel mágico mesmo, eu começo aqui a costura, ó. Então, eu pego, passo aqui na cabecinha do coelhinho. Se você quiser, você pode pôr até um alfinete, mas eu não acho necessário, que é só manter aqui certinho enquanto você faz a costura. Então, eu passo aqui, ó, pego aqui na base
da orelhinha e aqui na base da cabecinha e passo a agulha. Desse jeitinho. A mesma coisa aqui, ó, pego aqui na base da orelhinha, passo aqui na base da cabecinha e puxo. Desse jeitinho. Eu venho aqui atrás, também pego aqui a base e passo aqui atrás para deixar essa orelhinha bem presinha, tá? Então, eu faço uns pontinhos tanto na frente como atrás, pegando na orelhinha e na base aqui da cabecinha. Então, a última aqui, eu vou fazer aqui nessa frente aqui, ó, que eu acho que tá precisando de um pontinho. Então, eu vou pegar na orelhinha e na cabecinha. E agora, eu vou passar aqui para trás essa agulha para fazer um nozinho aqui, lá atrás deste fio e deixar ele escondidinho. Então, eu pego uma alcinha aqui qualquer, faço um nozinho e passo aqui o fio por dentro de alguns pontinhos. Corto o excesso e uma orelhinha já está costuradinha. Agora, vamos fazer a mesma coisa com essa daqui. Vamos unir aqui, costurar e prender aqui também. Para não ficar repetitivo, porque é feito da mesma forma, eu vou fazer aqui e assim que eu finalizar aqui, eu já retorno. Agora, antes de fazer aqui os detalhes da sobrancelhinha, o narizinho do nosso coelhinho, nós vamos pegar e vamos fazer aqui vamos afundar os olhinhos para deixar o nosso coelhinho mais fofinho. Então, eu venho aqui por baixo, ó, da parte da peça. Estou utilizando aqui um fio da mesma cor, tá? Dele que eu estou fazendo. Então, eu vou entrar aqui, ó, com o fio bem aqui no cantinho do olho. O máximo no canto que você conseguir. Vou deixar aqui uma pontinha, ó. Pode até ser pelo centro, tá? Entro aqui no cantinho. E agora, eu vou vir aqui até este outro lado, também do cantinho do olho. Vou inserir o fio aqui e já vou sair aqui do outro lado também, bem no cantinho do olho. Então, nós vamos passar aqui de um lado para o outro, deixando essa parte do olhinho aqui para baixo, tá? Do fio solto. E vamos novamente vir aqui para o outro lado, inserir a agulha também aqui no cantinho e já sair aqui embaixo junto com outro fio. Ó. Agora que os dois estão aqui, nós vamos puxar aqui este fio até ele esconder aqui abaixo do olho, ó. Você pode até empurrar com uma agulha, se você preferir. E aí, você vai puxar até você deixar o olhinho fundo do jeito que você preferir aí, tá? Ó, com a ajuda aqui, eu vou puxando e escondendo. Normalmente, ele mesmo já vai entrando aqui, se escondendo aqui abaixo do olho. Então, eu puxo mais ou menos aqui, ó, até onde eu quero, ó, já dá pra ver bem que afundou. E aí, eu puxo os dois fios aqui mais ou menos proporcionalmente iguais pra ficar os dois fundinhos do mesmo jeitinho. E aí, eu faço um nozinho aqui, pra deixar assim, fundinho esses olhos. Então, fiz um nozinho, ó, aqui. E aí, eu vou passar agora este fio aqui por dentro e sair em qualquer outro lugar aqui. Então, eu vou fazer isso com uma ponta, ó. Agora, eu venho com a outra aqui. E insiro aqui também este fio. E também saio em algum lugar aqui. Aqui em outro ponto. Corto o excesso.
Então, já fizemos aqui, afundamos aqui os olhinhos do coelhinho. Então, se você tiver uma agulha assim, ó, maiorzinha, né, já facilita para você fazer esse processo aí, tá bom? Agora, eu já passei aqui o fio preto, ó, na agulha. Você escolhe o fio da sua preferência e da cor também, tá? Se você não quiser fazer com preto, você pode fazer com o marronzinho também. Então, eu vou iniciar aqui, eu vou vir aqui por baixo mesmo, tá? E vou inserir e fazer aqui a sobrancelhinha. A sobrancelha eu faço aqui, ó, na primeira, segunda, eu começo fazendo aqui na terceira carreira aqui, contando aqui a parte dos olhinhos. Então, tenho aqui 1, 2, 3. É na de cima aqui. Deixo aqui uma pontinha para amarrar depois. Então, eu vou fazer aqui essa sobrancelhinha para cá, contando uns 2 pontinhos já é suficiente. E já venho aqui também pro outro lado, entrando para sair aqui, mais ou menos na mesma direção. Também conto 2 pontinhos aqui e venho na carreira de baixo. E já aproveito agora para fazer os cílios. Eu já inicio aqui, ó, no cantinho do olho para fazer esses cílios. Ó, sobrancelhinha aqui, ó. Agora eu vou fazer os cílios bem simples, só de forma reta aqui mesmo, ó, passando para cá e entrando aqui na carreirinha de baixo. E já saindo aqui do outro lado, novamente do olho, aqui também no cantinho. Pra ficar parecidinho, tá? Aqui, ó. E aqui eu faço a mesma coisa aqui do outro lado. Isso aqui eu vou entrar mais aqui no cantinho, que ficou muito ali pra fora, ó. E aí, eu faço aqui também aqui pro outro lado. Deixa eu subir aqui. Também fazendo aqui até a metadezinha aqui do cantinho do olho. Eu pulei um pontinho aqui, então vou pular um mais ou menos aqui também. E já vou descer aqui para fazer o narizinho. O narizinho eu faço nessa carreira aqui, ó. Aqui tá a carreira dos olhinhos, eu vou fazer nessa carreirinha aqui de baixo. Eu aproveito aqui que eu estou fazendo o detalhe do olhinho e já venho aqui pro centro também para fazer o narizinho. Então, eu faço aqui na carreira de baixo, tá vendo? Tem essa carreira aqui que ainda é a carreira do olhinho. Eu faço aqui na de baixo, de forma centralizada, que eu vou pegar aqui, no caso, dois pontinhos, ó. Deixa eu mostrar aqui com o alfinete. Vou pegar este aqui e este aqui, que olhando assim, fica centralizado. Então, você faz um teste aí também, coloca um alfinete, para ver se tá na posição mesmo legal para você fazer. Então, venho aqui, ó, vou sair aqui neste primeiro pontinho aqui. Eu peguei a agulha menor, é meio chatinha de fazer com ela assim. Ó, puxei aqui. E agora eu venho do outro lado. Aqui. Agora, eu vou sair no meio aqui na carreira de baixo, ó. Assim, como se fôssemos fazer uma boquinha. Eu vou vir aqui e passar aqui, ó, por baixo deste fio, porque eu quero descer esse narizinho pra cá, pra ficar com esse formatinho. Então, eu vou voltar aqui por baixo, inserir novamente no mesmo fio, ó, no mesmo buraquinho, onde eu saí aqui embaixo. E vou fazer um fio reto aqui também, ó, vou fazer contando 2 carreirinhas aqui, ó. Porque aí eu desço aqui, deixo o narizinho assim com esse formatozinho triangular. E subo aqui pra fazer aqui como se fosse a parte, né, da boquinha dele. Então, eu insiro aqui o fio, a agulha, e já saio aqui onde eu iniciei com o fio para fazer todo este rostinho. Então, a gente fez tudo de uma só vez aqui com o mesmo fio. Então, eu dou uma arrumadinha, ó, se tiver tortinho aí, você
coloca mais pro lado, desmancha, faz mais pra cá, ó. Eu achei que ficou tortinho aqui, então eu vou voltar, vou fazer um pontinho aqui mais pro canto, ó. E agora eu volto, insiro aqui e saio aqui embaixo no mesmo pontinho. Aí, dou uma arrumadinha, fica assim, bonitinho. Agora, eu vou vir e vou dar um nozinho aqui embaixo para prender tudo isso aqui que a gente fez. E vou inserir aqui a agulha aqui por dentro e sair em algum outro pontinho aqui. Mesma coisa faço com esse lado. Insiro a agulha aqui, passo o fio e saio aqui embaixo em algum outro pontinho para esconder aqui. E agora eu posso cortar o excesso daqui deste fio. Se ficou alguma pontinha aqui para fora, você passa a agulha e esconde. E agora aqui, se você quiser, você pode pegar a pontinha da agulha suja aqui e passar com a cola de silicone e passar ali no cantinho dos cílios para ele ficar mais presinho. Então, eu sujo aqui a agulha, ó, de cola, bem pouquinho. Se eu passar muito, vai ficar manchando aqui. E passo aqui nessa parte aqui de baixo dos cílios e ajeito aqui bonitinho para ele ficar aqui certinho. Mesma coisa eu faço aqui do outro lado. Passo a agulha só suja mesmo, pra ele não mexer e ficar aqui certinho. Arrumo aqui. E esse aqui, como nós vamos fazer o coelhinho, eu vou deixar ele assim. Se você fazer pra menininha, como eu fiz esse daqui, ó, aí você pode colocar um blush aqui e até aqui no meio do narizinho também, que fica bonitinho. Então, esse daqui, como eu vou fazer pro menininho, eu vou deixar ele assim, natural, tá bom? Esse aqui nós fizemos um lacinho aqui, esse eu vou fazer um pra gente colocar aqui como se fosse a gravatinha. Mas vamos por etapas, né? Então, esse aqui é o coelhinho, né? A cabecinha já está finalizada. Se você quiser, você pode colocar uma argola aqui de chaveirinho. E aí, você tem mais uma opção aí de modelinho de chaveirinho. Eu tenho um outro modelinho de chaveirinho de coelhinho aqui no canal. Eu vou deixar aqui em cima nos cards, tá? Se você quiser dar uma olhada. Que é mais uma opção para você aí de coelhinho fofinho. Então, vamos continuar aqui com a nossa peça. Vamos fazer aqui a parte agora, que é o cestinho, né? O corpinho do nosso coelhinho. Nós vamos iniciar com um nó corrediço e vamos fazer 12 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou voltar aqui na segunda correntinha, ó. Temos aqui a primeira, vamos voltar aqui na segunda e vamos fazer um aumento. Então, venho aqui e faço um aumento. Agora, vamos fazer 9 pontos baixos seguidos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, no final aqui, na última correntinha, nós vamos fazer um aumento de 3 pontos baixos juntos. Então, na mesma aqui, correntinha, eu vou fazer 1, 2, 3. Então, eu fiz aqui um aumento de 3 pontos altos juntos. Agora, vamos trabalhar do outro lado aqui das correntinhas, aqui nessas outras alcinhas. Então, vamos fazer agora aqui em seguida 10 pontos baixos. Então, venho aqui, ó, na próxima alcinha e vou fazer aqui 1, 2, já estou prendendo este fio junto, mas se você quiser, você pode deixar para prender depois, tá? 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 e a última aqui, 10. E para finalizar aqui e fechar a carreira, nós vamos vir aqui na alcinha, aqui ó, no primeiro pontinho que a gente fez, e vamos finalizar aqui com ponto baixíssimo, que é para fechar essa carreira. Nós não iremos aqui trabalhar de forma espiral, tá? Nós vamos trabalhar sempre fechando aqui as carreiras. Então, sempre que nós formos subir aqui, iniciar uma carreira, nós vamos fazer uma correntinha, trabalhar aqui e depois nessa aqui nós vamos fechar com ponto baixíssimo, tá bom? Então, finalizamos aqui essa carreira número 1, agora vamos para a carreira número 2. Então, eu já fiz aqui, ó, minha correntinha, mas eu desmanchei. Então, aqui, ó. Então, vou subir aqui a próxima carreira com uma correntinha. Vou fazer aqui 2 aumentos seguidos. Então, aqui, ó, do mesmo pontinho aqui, bem no início, eu vou fazer um aumento. E no seguinte aqui, mais um aumento. Agora, eu vou fazer 9 pontos baixos seguidos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontos baixos seguidos. Agora, eu vou fazer 3 aumentos. Então, vou vir aqui no ponto seguinte, ó, vou fazer um aumento. No próximo, mais um aumento. E o terceiro aumento. Agora, eu vou fazer 9 pontos baixos seguidos novamente. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos seguidos. E agora, no próximo, eu vou fazer um aumento. Então, aqui, um aumento. Agora, eu vou vir aqui no início, ó, para fechar aqui a carreira e vou fazer um ponto baixíssimo para fechar aqui. Então, essa é a carreira de número 2. Agora, vamos para a carreira número 3. Vou subir aqui uma correntinha e vou fazer um ponto baixo e um aumento por 2 vezes. Então, eu venho aqui, ó, neste mesmo pontinho aqui, logo do início, vou fazer aqui um ponto baixo e um aumento. Mais uma vez, um ponto baixo e um aumento. Agora, eu vou fazer 9 pontos baixos seguidos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. Então, aqui, um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. E mais uma vez, um ponto baixo, um aumento. E agora, nós vamos fazer 10 pontos baixos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui, o último ponto, vamos fazer um aumento. Então, aqui, um aumento. Então, para finalizar aqui a carreira, eu vou vir aqui no início, ó, e vou fazer um ponto baixíssimo para fechar aqui a carreira. Agora, vamos para a carreira número 4. Vou subir aqui uma correntinha e vou fazer 2 pontos baixos e um aumento por 2 vezes. Então, venho no mesmo pontinho aqui já no início, vou fazer 1, 2 pontos baixos e um aumento. Mais uma vez, 1, 2 pontos baixos e um aumento. Agora, vou fazer 9 pontos baixos seguidos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9. Agora eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Então, aqui, 1, 2 pontos baixos e um aumento uma vez. 1, 2 pontos baixos e um aumento 2 vezes. E 1, 2 pontos baixos e um aumento 3 vezes. Agora eu vou fazer 10 pontos baixos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou fazer agora aqui no ponto seguinte um aumento. E no próximo aqui, mais um ponto baixo para finalizar aqui a carreira. E fazemos o ponto baixíssimo para unir aqui. Agora, vamos para a carreira número 5. Vou fazer uma correntinha e vou fazer 3 pontos baixos e um aumento por 2 vezes. Então, aqui, 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. Mais uma vez, 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. Agora, eu vou fazer 9 pontos baixos seguidos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Então, aqui, 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento uma vez. 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento 2 vezes. E o último, 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. E agora faremos 12 pontos baixos seguidos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E para finalizar aqui a carreira, um aumento. 1, 2 pontos baixos aqui juntos. Para finalizar aqui a carreira, venho aqui neste pontinho e faço um ponto baixíssimo. Vamos fazer agora a carreira número 6. Vou fazer aqui uma correntinha e nessa carreira nós vamos fazer 7 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, tá? Então, já fiz aqui a correntinha, vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos e um aumento. Eu vou fazer aqui por toda a volta, tá? Antes de finalizar aqui a carreira, eu retorno para continuarmos. Fiz aqui a carreira toda de 7 pontos baixos e um aumento. Cheguei aqui no final, onde eu vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Vamos agora para a carreira número 7, onde nós vamos fazer a parte aqui dos pezinhos do nosso coelhinho. Então, nós vamos subir aqui com uma correntinha. E vamos iniciar aqui a carreira com 4 pontos baixos seguidos. Então, bem aqui no início, a gente já começa a fazer o ponto baixo. Então, 1, 2, 3, 4 pontos baixos seguidos. Agora, vamos fazer um aumento. Agora, vamos fazer 2 pontos baixos seguidos. Então, 1, 2. Agora, vamos fazer aqui a parte da patinha do nosso coelhinho. Nós vamos fazer uma correntinha e nós vamos fazer pontos altos não acabados. O que seria isso? Nós vamos pegar aqui o fio na agulha, vir aqui no ponto seguinte e passar por dentro, pegar aqui o fio e ficar com ele aqui na agulha. Nós não vamos fazer assim para fazer o ponto alto, tá? Que seria passar aqui o fio na agulha. Nós vamos apenas deixar nela.
Então, nós vamos pegar aqui, vou vir aqui no ponto seguinte, laçar o fio e deixar na agulha. Mais uma vez, pego o fio, passo aqui por dentro e deixo aqui na agulha. Mais uma vez, passo o fio aqui e deixo por dentro, passo por dentro e deixo na agulha. Então, eu fiz isso 3 vezes. Agora, eu vou fazer novamente dessa forma no ponto seguinte, deixando novamente 3 fios aqui, 3 laçadas na agulha. Então, eu venho, pego o fio, venho no ponto seguinte, passo aqui por dentro, deixo o fio na agulha. Mais uma vez, pego o fio, passo aqui por dentro, deixo aqui, passo aqui e deixo na agulha. Pego o fio, passo aqui por dentro e deixo aqui na agulha. Então, nós deixamos 3 em um ponto e 3 aqui no outro. Agora sim, nós vamos pegar e vamos passar o fio aqui por todas essas alças aqui que nós deixamos aqui na agulha. E a patinha é só isso. Então, nós vamos fazer no total 4, né? Fizemos uma. Então, se você ficou com dúvida, nas próximas você vai conseguir pegar bem. Então, a partir daqui, ó, você não precisa fazer nem laçada aqui pra segurar, tá bom? Do jeito que tá aqui mesmo, tá? Que você passou, você já vai vir aqui no ponto seguinte e vai fazer 4 pontos baixos seguidos. Então, eu venho aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Você até dá uma empurradinha aqui, ó, pra essa bolinha aqui que a gente fez ficar pra fora desse jeitinho, tá? Então, fiz 4 pontos baixos seguidos, agora eu vou fazer um aumento. Agora, eu vou fazer novamente 8 pontos baixos seguidos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora, eu vou fazer um aumento. Agora, nós vamos fazer novamente uma correntinha e vamos fazer novamente aqui esses pontos altos não acabados. Então, vem no ponto seguinte, eu vou fazer 3, vou pegar 3 vezes aqui o fio, ó. E agora, eu vou vir no seguinte e fazer novamente. Vou pegar aqui o fio, passar aqui por dentro, deixar na agulha. Isso por 3 vezes. Agora, eu venho, passo por todos os fios aqui. Continuando, vou fazer 6 pontos baixos seguidos. Então, venho aqui no próximo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, lembra de dar uma empurradinha aqui no fio, nesse daqui, pra ficar aqui pra fora, pra ficar estufadinho aqui, pra fazer a parte do pezinho. Então, fiz 6 pontos baixos seguidos, vou fazer um aumento. E agora, mais 2 pontos baixos seguidos. 1, 2. Vou fazer uma correntinha e repetir a parte aqui do pezinho. Então, vou fazer 3 pontos altos não acabados de um lado, em um ponto, né? E no ponto seguinte, a mesma coisa. Lembrando de deixar este fio, de puxar bem ele assim com a agulha, pra ficar altinho, tá bom? Ficar quase todos do mesmo tamanho. Venho agora, passo aqui o fio por todos esses que nós deixamos aqui na agulha. Continuando, vamos fazer agora 4 pontos baixos seguidos. Então, venho aqui no próximo, ó. Você pode até puxar bem o fio pra ficar juntinho, tá? Faz aqui os 4 pontos baixos seguidos. Aí, se ele ficar estufadinho ou pra dentro assim, é só você empurrar ele aqui pro outro lado, que é o lado que nós vamos trabalhar, que ele fique sempre aqui assim pra esse lado de fora. Então, fiz aqui 4 pontos baixos seguidos, vou fazer um aumento e mais 8 pontos baixos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz aqui os 8 pontos baixos seguidos, vou fazer aqui um aumento e vou fazer a última patinha aqui. Então, vou fazer uma correntinha e no ponto seguinte vou fazer aqui os 3 pontos alongados. No próximo aqui novamente mais os 3 pontos alongados. Passo aqui o fio por dentro de
todos as alças que a gente deixou aqui na agulha. E para finalizar aqui a carreira, mais 2 pontos baixos seguidos. Então, aqui, 1, 2. Empurro aqui essa parte da patinha para ficar para fora. Finalizo aqui a carreira com um ponto baixíssimo para fechar aqui essa parte. Então, nós ficamos aqui, ó, com as 4 patinhas do nosso coelhinho. Agora, nós vamos fazer da carreira 8 até a 12 apenas de ponto baixo em cada ponto de base. Então, nós vamos subir sempre aqui, quando for iniciar uma nova carreira, uma correntinha. Então, nós vamos trabalhar aqui pontos baixos por toda aqui a base, ó. Quando chegar aqui no final, nós vamos unir com um ponto baixíssimo, fazer uma correntinha e iniciar a próxima carreira. Então, todas as carreiras são feitas dessa forma. Então, eu vou fazer aqui da carreira 8 até a 12 e quando eu finalizar eu retorno. Então, cada carreira dessa aqui, nós vamos continuar com 60 pontos baixos, tá bom? Só para você fazer a continha aí e dar certinho. Então, nós vamos ficar com 60 pontos baixos em cada carreirinha. Vou fazer aqui da carreira 8 até a 12 e assim que eu finalizar eu retorno. Fiz aqui da carreira 8 até a 12, né? Sempre fazendo daquele jeitinho, subindo uma correntinha e finalizando aqui, fechando a peça com ponto baixíssimo. Então, vamos continuar agora. Vamos fazer agora a carreira número 13. Vamos fazer aqui uma correntinha para subir e vamos fazer 8 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira. Então, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer aqui por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Fiz aqui a carreira número 13, com 8 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu fiquei aqui nessa carreira com 54 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer da carreira 14 até a 22, apenas de ponto baixo em cada ponto de base, continuando aqui em cada carreira com 54 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas, né? Fazendo da mesma forma, uma correntinha para subir e ponto baixo por toda a carreira. Então, vou fazer aqui da carreira 14 até a 22 e assim que eu finalizar eu retorno. Finalizei aqui da carreira 14 até a 22. Eu optei por deixar desse tamanho, tá bom? Mas a gente vai fazer aqui a dobradura e vai diminuir. Se você quiser, você pode deixar maior. Se você quiser essa parte aqui do cesto também maior, tá bom? Vou cortar aqui o fio, deixando só uma pequena quantidade para fazer aqui o acabamento. Então, eu coloco aqui o fio na minha agulha. Vou fazer aqui o fechamento, pulando o ponto aqui seguinte, no próximo inserindo o fio e voltando aqui onde foi feita a saída do fio. Então, fechei aqui a peça, ó, pra ficar certinho. Venho aqui na parte de dentro, dou um nozinho e passo esse fio entre alguns pontinhos aqui para esconder. Arrumo bonitinho e corto o excesso. Agora, vamos pegar a parte aqui da borda e colocar ela para dentro, para dar uma estrutura aqui nesse cestinho, para ele ficar mais durinho. Então, eu só vou posicionando assim, até chegar aqui no fundo mesmo, tá? Então, aí ele fica com a bordinha mais durinha. Aí, os pezinhos aqui, você puxa um pouquinho aqui pra fora, pra ficar estufadinho, tá bom? E esse aqui é o corpinho, né, o cestinho, o corpinho do nosso coelhinho. Agora, ele está quase pronto, tá? O cestinho agora está aqui finalizado, eu vou reservar ele aqui pra gente fazer o lacinho e o pompom aqui do nosso coelhinho. Para o lacinho aqui, no caso vai ser gravatinha, né, que será um coelhinho, eu vou utilizar o fio branco, mas você pode utilizar a cor que você preferir. Esse lacinho é super simples, tem até a videoaula aqui dele do canal de lacinho, mas vamos fazer ele aqui separadinho. Então, eu vou fazer aqui, ó,
no anel mágico. E vou subir 2 correntinhas. Agora, eu vou fazer 2 pontos altos aqui dentro do anel mágico. Então, eu faço 1, 2. Faço 2 correntinhas e um ponto baixíssimo aqui dentro do anel. Então, eu fiz um lado aqui do lacinho, né, da gravatinha. Vou subir novamente 2 correntinhas, vou fazer 2 pontos altos, mais 2 correntinhas e um ponto baixíssimo. Vou cortar aqui o fio, deixando um pouquinho pra gente fazer a volta aqui do centro. Então, eu puxo aqui, fecho o anel mágico, viro o lacinho aqui e deixo essa parte aqui para baixo, tá? Pra facilitar. E vou dar umas 3 voltinhas aqui, ou 4, pra fazer aqui o centro do lacinho. Dou um nozinho, dou aqui uns 2, 3 nozinhos para prender agora este laço. Corto o excesso aqui do fio. E o lacinho ou a gravatinha, dependendo de como você for usar, já está aqui finalizado. Agora, vamos fazer o pompom aqui do nosso rabinho, do nosso coelhinho. O pompom, se você tiver aquela pecinha de fazer pompom, tá perfeito. Se você não tiver, eu fiz o meu enrolando assim nos dedos o fio. Então, eu enrolo aqui, ó, várias vezes. Eu vou até passar só por 2, porque eu faço pompom pequeno. Então, eu faço 2 dedos aqui. Eu enrolo bastante, né, várias vezes. Porque quanto mais você deixar cheinho aqui, mais o pompom também fica cheinho. Eu tenho uma maquininha de pompom aqui, aquela pecinha, na verdade, né? Só que eu vou fazer com o dedo pra vocês verem aqui que é possível, tá? Então, eu vou cortar aqui. Corto um fio também pra gente amarrar aqui, ó. Pego esse rolinho que a gente fez aqui, e aí eu vou colocar ele no centro aqui do lacinho que a gente deixou aqui, do fio. Vou dar um nó, ó, pegando no centro aqui, ó. E aí, eu vou dar uns 2, 3 nozinhos, deixando bem apertado, só cuidado pra quando você apertar assim, não estourar o fio, tá? Dar 3 nozinhos. Vou pegar a tesoura e vou cortar aqui na lateral, ó. Eu seguro aqui embaixo, onde eu fiz o nozinho, dou uma arrumadinha assim, e aí ele fica bem bagunçadinho assim, e agora você vai cortando ele em volta, até ele ficar mais com cara de pompom, mais cheinho, tá? Então, quanto mais você cortar e deixar ele mais baixinho, mais bonitinho ele vai ficar. Então, corta aí mesmo para deixar redondinho o seu pompom. Se você quiser mais cheinho, como eu disse, você dá mais voltas. Só é chato fazer na mão, assim, dando muitas voltas. Mas se você tiver aquelas pecinhas de fazer pompom, ela é baratinho e vem vários tamanhos, né? Se você for utilizar para fazer outras coisas. Para fazer uma coisa também não compensa, né? Comprar. Mas se você for fazer outras coisas aí, fica legal sim você ter aquela pecinha. Então, aqui em volta. Aqui é questão de ir cortando mesmo até ficar do jeitinho que você quiser. Então, eu já cortei aqui, ó, deixei ele assim, fofinho. Então, este fio você pode utilizar para costurar lá, se você quiser, mas eu vou fazer colagem aqui, tá? Então, eu vou cortar, deixar bem aqui na pontinha mesmo, porque eu vou colar. Então, já temos aqui as partes do nosso coelhinho, é só fazer a colagem, onde eu vou utilizar aqui a cola fria de silicone, tá bom?
Então, nesse coelhinho aqui, eu optei por fazer pro menininho, então eu vou colocar a gravatinha dele aqui abaixo, ó, bem aqui embaixo, tá? Se você for fazer pra menininha, você pode pôr aqui em cima ou aqui na lateral também, que fica bem bonitinho, tá? Então, eu vou colocar aqui a cola, então eu passo aqui a cola e vou prender aqui embaixo. Então, essa cola, ela demora um pouquinho para secar, então, ou você segura aí, ou você põe na pontinha aqui um alfinete, bem aqui na pontinha onde não tem cola, para segurar, tá? Enquanto você vai fazendo as outras coisas. Aí, eu deixo ele aqui bem baixinho, não dá para deixar mais baixo, porque nós vamos colar também ali no cestinho. Então, aqui... No nosso cestinho, nós temos aqui a marcação, que é onde nós fazemos a união aqui da finalização da carreira, né? Que nós fazemos o ponto baixíssimo. Por mais que eu tente fazer bem apertadinho aqui, eu não consigo deixar ele tão invisível aqui assim, então fica um pouco perceptível. Então, eu pego essa parte aqui, e essa parte é onde eu vou utilizar para colocar a cabecinha, que aí esconde também, tá? Fica bem aqui escondidinho, tá? E aí, dá pra disfarçar bem. Então, aqui eu vou passar a cola, ó. Pra saber onde eu vou colocar a cola, eu posiciono aqui o cestinho. Põe a cabecinha do coelhinho aqui em cima da mesa mesmo. E aí, eu vou passar a cola aqui e apertar um tempo pra poder grudar, tá bom? Eu deixo ele bem rente aqui mesmo com o cestinho, ó, pra ficar assim. Então, eu vou passar a cola aqui no centro, aí eu passo prestando um pouco de atenção para não colar, passar cola onde não precisa, é daqui para baixo. E eu vou passar bem aqui no meio, se precisar depois eu passo no canto, para não ficar a cola aparecendo ali na colagem, tá? Então, venho aqui, ó, ponho aqui e dou uma apertadinha para deixar ele aqui centralizado. Se você quiser, você também pode costurar, tá? Ó, ficou um pouquinho de cola pra cima, eu vou passar o alfinete aqui pra ir escondendo essa cola. Então, se você quiser, você pode também costurar. Eu dou preferência pra colar por ser mais rápido e é uma peça que não precisa, né, de costura assim, porque a cola já segura bem. Ó, então, como essa cola não cola rápido, então você vai ter que posicionar aqui, segurar um tempinho, tá? E você pode pôr uns alfinetes também para ajudar a manter aqui enquanto você faz outra coisa, sei lá, sabe? Porque aí não dá para ficar segurando, né? Então, o alfinete aqui só posiciona bonitinho para também não ficar errado essa parte. Eu vou pôr aqui embaixo também alguns para ajudar. Mas como você apoia aqui, ele é mais fácil de você conseguir deixar bonitinho aqui coladinho. Então, eu deixo aí, de vez em quando eu dou uma apertadinha aqui no centro para ele ir pegando, né, já que a cola não seca tão rápido. E aí, eu vou posicionar aqui o nosso pomponzinho aqui no rabinho, que será o rabinho dele, né, bem aqui no centro. Então, eu passo a cola aqui mesmo, ó, quantidade generosa, e posiciono aqui o nosso pompom mais para fora do que para dentro, tá? Então, coloco a cola aqui e deixo ele um pouquinho mais para fora mesmo. E assim, centralizado. Então, eu vou aguardar aqui, dar secadinha. E aí, eu volto com a nossa peça prontinha aqui, sem os alfinetes, para mostrar como ficou. Voltei aqui, ó, com o nosso coelhinho finalizado, a colinha já secou e está prontinho aqui. Então, agora é só você fazer aí o seu, né, fazer vários aqui, vai ficar uma fofura de várias cores, né? E aí, você pode aqui preencher com o que você preferir. Eu coloquei aqui esses ovinhos aqui, ó,
Você pode colocar balinhas, jujubas. Aqui você pode colocar no saquinho de celofane e presentear ou vender, né? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido aqui o nosso coelhinho cesto para a Páscoa. Já deixa seu comentário aqui embaixo do que você achou. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se não for inscrita. Me seguir lá no meu Instagram crochelove.oficial para mais dicas. E eu vou deixar aqui no final do vídeo uma receita de um chaveirinho de coelhinho também super fofo para você fazer. É só clicar nele e acompanhar. Até o próximo vídeo, se cuidem e tchau, tchau!